Boa noite, gente. 26 de maio. Estamos na nossa meta número 4. Eu espero de todo o coração que você esteja conseguindo realizar as metas que eu estou passando para você. São metas possíveis, metas pequenas, né? Baseada mais, nesse primeiro momento, na leitura da lei seca. Ou uma análise detalhada de dentro do conteúdo de direito constitucional, nós vamos falar de direitos de nacionalidade, que está previsto no artigo 12 da Constituição. Abram, por favor, o artigo 12. Está aqui, artigo 12. Antes de iniciar a leitura do artigo 12, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Eu já venho dizendo isso para você, eu quero que você internalize bem. Os direitos fundamentais, eles são subdivididos em 5 grandes grupos, que são os direitos individuais e coletivos, que estão previstos no artigo 5º da Constituição, certeza caiu em prova. Direitos sociais, que estão a partir do artigo 6º da Constituição. Depois nós temos direito de nacionalidade. Depois nós vamos ter os direitos políticos e os dispositivos relacionados aos partidos políticos. Eu quero que você anote isso. Os direitos fundamentais é um gênero do qual são espécies os direitos individuais e coletivos que, em tese, nós já vimos e estamos nesse processo intensivo de repetição, né? Deixa eu ajeitar aqui. Os direitos sociais, que estão no artigo 6º. Os direitos de nacionalidade, que estão no artigo 12. Se puder colocar aí, tá? Artigo 12. Os direitos políticos, que estão no artigo 14. E os dispositivos relacionados aos partidos políticos, que estão no artigo 17. Eu quero focar contigo nesse primeiro momento da nossa aula nos direitos de nacionalidade. Se lhe pedirem informações a respeito de direitos individuais e coletivos, eles estão pedindo informações dentro do artigo 5º. Se eles te pedirem informações a respeito dos direitos sociais, está previsto no artigo 6º. Os direitos de nacionalidade estão previstos no artigo 12 e 13. Os direitos políticos a partir do artigo 14 e os dispositivos relacionados ao partido político no artigo 17. Fernanda, ai meu Deus, deixa eu ajeitar aqui, gente, não tá legal isso aqui, toda hora caindo meu olho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, não vai mais cair. Tá todo mundo ouvindo, entendendo? Posso começar? Sim, prof. Vamos lá. Pode sim. Direitos de nacionalidade. Você deve se perguntar inicialmente o conceito de nacionalidade. Eu quero que você anote. Nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado. Anota, por favor. Nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado.
por meio desse vínculo jurídico, esse cidadão, né, ele vai ter seus direitos garantidos. A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado. O que me liga ao Estado brasileiro é a minha nacionalidade. Eu sou brasileira. Eu te pergunto, o que me torna uma brasileira? Depende. O Brasil, ele adotou 2 critérios de definição da nacionalidade. O Brasil adotou 2 critérios para definir nacionalidade. Quais critérios são esses? O jus soli, ou seja, nasceu em território brasileiro, você vai ser brasileiro. E o critério do jus sanguinis, ou seja, é filho de pai ou de mãe brasileira, você vai ser brasileiro. Olha o que eu estou te falando. Nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado. O que te torna brasileiro é ou você ter nascido no território do Brasil, ou você, por mais que não tenha nascido no território do Brasil, ser filho de pai ou de mãe brasileira. Esses são os critérios de definição da nacionalidade originária. Você é brasileiro originário porque você ou nasceu no solo brasileiro, ou você é filho de pai ou de mãe brasileira. Queridos, essa palavrinha nacionalidade originária vai aparecer na prova com a seguinte nomenclatura: brasileiro nato. Ele vai te perguntar quem são os chamados brasileiros natos. São aqueles que nasceram no território brasileiro ou aqueles que são filhos de pai ou de mãe brasileira. Fernanda, nós temos outro tipo de nacionalidade, chamada de nacionalidade derivada, ou seja, o brasileiro naturalizado. Prof, quem é o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado é o estrangeiro, anotem por favor, é o estrangeiro que, por força da lei, adquiriu a nacionalidade brasileira. O brasileiro naturalizado é o estrangeiro, que por força da lei, nós temos uma lei que regulamenta isso, vai dizer quais são os critérios para que o sujeito adquira a nacionalidade brasileira. Fernanda, eu vou precisar saber esses critérios? Não, só os básicos mesmo, os que estão previstos na Constituição. Direito de nacionalidade é um direito fundamental. Nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado. O que me torna brasileira é eu ter nascido no território brasileiro ou ser filha de pai ou de mãe brasileiro. E a nacionalidade derivada é o chamado brasileiro naturalizado.
que é o estrangeiro que, por força da lei, adquiriu a nacionalidade brasileira. Eu garanto a vocês que a leitura da lei seca fará com que você acerte todas as questões de prova. Peguem agora o artigo 12, que nós vamos dissecar para que você possa entender nacionalidade. 1 minuto para você pegar o artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte. Posso começar? Pode sim. Quem são os brasileiros natos? Jus soli e jus sanguinis. Nato são os nascidos no Brasil, ainda que eles sejam o quê? Filhos de pai ou de mãe estrangeiro. Imagine um casal estadunidense que esteja o quê? Passando férias no Brasil. Antecipa-se o parto daquela mulher estrangeira que está passeando aqui no Brasil. O filho dela nasceu, ele vai ser considerado brasileiro nato. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Fernanda, se esses pais estrangeiros estiverem aqui no Brasil ilegalmente, um casal de haitianos estão ilegalmente no Brasil, se nasce uma criança, essa criança será brasileira, mesmo que os pais estejam no território brasileiro de maneira ilegal. Exceção: só será considerado brasileiro aquele que nasce no território brasileiro, filhos de pais que estejam a serviço do seu país. Imagina um embaixador dos Estados Unidos com a esposa. Ele está a serviço dos Estados Unidos, o filho nasceu aqui. Ele não será considerado brasileiro. Olha o que diz o dispositivo constitucional. São brasileiros os natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes pais não estejam a serviço de seu país. São natos, nascidos no estrangeiro. Fernanda, mas você disse que o critério é jus soli, mas eu também disse que é jus sanguinis. Se ele nasce no estrangeiro, mas ele é filho de pai ou de mãe brasileira, é possível que ele venha a ser brasileiro nato. Se ele nasceu no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deste esteja a serviço do Brasil, ele é nato. O embaixador do Brasil na Alemanha, o filho nasceu lá, ele é brasileiro nato. São natos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Prof, mas e se eles não estiverem a serviço da República Federativa do Brasil? Meu pai e minha mãe estão passeando. E aí, eu posso vir a ser nato? Se seu pai e sua mãe te registram no consulado, né, pessoal? No órgão competente, lá no estrangeiro, você vai ser nato. Diz o texto constitucional. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. E se meu pai e minha mãe não me registraram, professora, é possível que eu me torne nato? É, desde que você algum dia venha a residir aqui e opte, depois que você atingiu a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Olha o que eu falei. Jus soli nasceu em território é brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Só não será se esses pais estiverem a serviço do país deles. Ou jus sanguinis, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileiro, desde que algum deles esteja a serviço, ou se não tiver a serviço, desde que sejam registrados, ou se não forem registrados, desde que venham a residir no Brasil e optem, depois que atingiu a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São essas as situações em que eu vou ter o chamado brasileiro nato. Até aqui, alguma dúvida? Você pode usar o seu microfone e perguntar. São naturalizados. Quem são os naturalizados? Os estrangeiros.
que, por força da lei, adquiriu a nacionalidade brasileira. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. O que se exige, no mínimo, Fernanda, do estrangeiro? Você só precisa memorizar o que diz o texto constitucional. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Fernanda, que países são esses? Guiné-Bissau, Serra Leoa. Se você é um estrangeiro que é oriundo de um país de língua portuguesa, o que é exigido de você para adquirir a nacionalidade brasileira? Apenas 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Fernanda, e se eu não for originário de país de língua portuguesa? 15 anos ininterruptos de residência aqui. E não condenação penal. Vou voltar aqui. Exige-se para você se naturalizar estrangeiro oriundo de país de língua portuguesa 1 ano de residência ininterrupta. E os demais? 15 anos. Originário de país de língua portuguesa, idoneidade moral. E os demais? Não condenação penal. Não se preocupem que hoje eu só estou lhe apresentando essas informações. A gente vai repetir tanto que no dia da prova você vai fazer ela de olhos fechados, eu garanto. É só continuar repetindo essas informações. Parágrafo 1º, se você tiver com o teu material impresso, ou se tiver aí no teu PDF, você vai colocar assim, brasileiro equiparado. Quem é o brasileiro equiparado? Aquele que não precisa se naturalizar para ter direitos aqui no Brasil. Os portugueses. Olha o que diz o parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Olha o que ele quer dizer. Se o português mora aqui no Brasil, e se eu, brasileiro, for morar em Portugal e tiver também essa reciprocidade, eu vou garantir a esse português todos os direitos aqui de um brasileiro naturalizado, sem precisar se naturalizar. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, a não ser os casos que prevê a Constituição, que são privativos de brasileiros natos. Até aqui tudo bem? Parágrafo 1º, eu tenho o brasileiro equiparado. Quem é o brasileiro equiparado? Português com residência permanente no Brasil. Se houver reciprocidade em favor de brasileiro. Se houver reciprocidade, o português não precisa se naturalizar. Ele vai ter os mesmos direitos, exceto as exceções trazidas pela Constituição. Prof, brasileiro nato e naturalizado, tem diferença entre eles? Não, essa é a regra. Não há diferença entre nato e naturalizado. O único instrumento normativo que pode vir prevendo alguma diferença é a Constituição. Pode surgir uma lei, Fernanda, fazendo diferenciação entre natos e naturalizados? Não. Só quem pode trazer algum tipo de diferença entre nato e naturalizado é a Constituição. E a Constituição prevê algumas situações pontuais de diferença entre nato e naturalizado. Uma delas a gente vai ver agora. Mas olha o que diz o parágrafo 2º. A lei não pode trazer diferenças entre nato e naturalizado. Quem pode fazer isso é a Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre nato e naturalizado, somente a Constituição. E a Constituição traz uma diferença aqui no parágrafo 3º, que é acesso a determinados cargos públicos. Existem cargos públicos que só podem ser preenchidos por brasileiro nato.
São aqueles mais altos cargos que nós temos no nosso estado. Eu quero que você pense, a fim de memorização, na estrutura do poder estatal, na linha sucessória presidencial. Só pode ser presidente ou vice-presidente se você for nato. Fernanda, vagou o cargo de presidente e vice, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Vagou o cargo presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero te chamar a atenção para essa palavrinha aqui. Prof, para ser deputado, eu preciso ser nato? Não. Mas para ser presidente da Câmara, precisa ser nato. Para ser senador, eu preciso ser nato, prof? Não. Mas para ser presidente do Senado, você precisa. Para ser ministro do Supremo, tem que ser nato? Tem. Fernanda, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente e vice-presidente. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquelas pessoas que seguem a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Pensem nesses postos que estão relacionados à proteção do nosso Estado. Eu vou falar daqui, eu quero que você repita do outro lado. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice, os cargos de presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, além do ministro da Defesa. Professora, a senhora disse que é proibido no Brasil a pena de banimento. Pena de banimento é deixar de ser brasileiro. Prof, é possível eu perder a minha nacionalidade? É. Se você for naturalizado e fizer merda, é possível que haja a perda da nacionalidade. Prof, então o naturalizado que, por uma sentença judicial transitada em julgado, perder a nacionalidade por ter cometido uma afronta ao interesse nacional, ter realizado uma atividade nociva ao interesse nacional, ele pode perder a nacionalidade brasileira. O parágrafo 4º diz: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Como que eu vou ter cancelado a sua naturalização? Ele estava naturalizado. Uma sentença judicial, em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Naturalizado perde por causa disso. E quanto Fernanda perde? Perde se ele escolher outra nacionalidade. Ah, eu casei com americano. E aí eu me tornei estadunidense. Quando você assume uma nova nacionalidade, em regra, você perde a sua originária. Quando que eu não perco, Fernanda? Quando o Estado estrangeiro me reconhece como originário dele. Vou dar um exemplo. Eu sou filha de um japonês, tá bom? E eu sou brasileira. Fui para o Japão e o Japão entende que, por eu ser filha de japonês, eu também serei japonesa nata. Se o Estado me reconhece como nato dele, eu não vou perder a minha nacionalidade. Eu perco se eu adquiro uma nova. Mas se essa nova é originária, eu não perco. Eu também não vou perder em outra situação. Se eu adquiro essa nacionalidade como condição para a permanência em um determinado estado para o exercício de direitos civis. Imagine, pessoal, que você vai para em algum lugar, né, jogar futebol. E lá te exigem que você se naturalize. Ou seja, para que você possa trabalhar, você vai ter que se naturalizar. Então, nesse caso, você não perde a nacionalidade. Olha o que diz aqui o inciso 2. Você perde se você adquirir uma outra nacionalidade. Você só não vai perder se adquirir outra se for reconhecido como originário do outro país. Ou
não perde. Se você adquiriu por uma imposição da norma estrangeira, aquele brasileiro que reside fora do Brasil, como uma condição para que ele possa exercer direitos. Por fim, eu encerro o tema de nacionalidade dizendo o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Quais são os símbolos do Brasil? Olha lá. A prova vai falar, dentre estes são símbolos da República Federativa do Brasil. O hino, as armas e os selos nacionais. Prof, estados, Distrito Federal e municípios podem ter símbolos próprios? Podem. Poderão ter símbolos próprios. Ok? Faltou a bandeira, professora. A bandeira, desculpa. Beleza? Finalizamos nacionalidade. Olha aqui, no teu edital, tá bem aqui, ó. No item 3, direitos de nacionalidade. Vencemos os direitos de nacionalidade. Nós vamos pegar agora o teu caderno. Olha como eu estou organizando a minha vida aqui. Eu estou na meta 4. Olha aqui, meu caderno de exercícios da meta 4. Eu encaminhei para ti esse caderno. Você já está com ele aí? Vou te dar 1 minuto para você abrir no teu material. Abram aí. Só questões da Consulplan desse assunto. 1 minutinho. Tá todo mundo aí com o caderno aberto? Eu já estou, professora. Sim, professora. Mais 1 minutinho. Vou começar então, tá? Posso? Ô, gente, não esqueça de me marcar no Instagram, viu? Meta 4. Tira uma foto aí, mas me avisa, tá? Não me pega num ângulo ruim, não. Seja minha amiga. Não esqueça, meta 4. Tá, Marielle? Tá bom. Bora lá. Gente, olha como a Consulplan gosta de pedir a alternativa incorreta. Já fizemos muitos exercícios da Consulplan e o perfil dela é o mesmo. Letra A, ele quer errada. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito, jus sanguinis. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, se não forem, venham a residir no Brasil e optem, depois de atingida a maioridade, olha lá, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Perfeito. São naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Errado. Por quê, Fernanda? Porque se ele for originário de país de língua portuguesa, eu não preciso de 15 anos. Eu preciso apenas de 1 ano e idoneidade moral. Letra D. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto na República Federativa do Brasil e tem o que, gente? Idoneidade moral. Letra E. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ô, gente, a Consulplan, confia na tua professora quando a professora falar, leiam a Constituição,
Repitam, façam várias vezes os exercícios de fixação. Os exercícios da Consulplan são todos baseados na leitura fria da Constituição. Questão número 2. A nacionalidade pode ser entendida como um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado, tornando esse indivíduo parte do povo daquele mesmo Estado. Lembra que um Estado só é Estado porque ele tem um povo, um território e um governo soberano, os elementos do Estado? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 concebe diferentes espécies de nacionalidade, de acordo com alguns critérios. Nesta perspectiva, é correto afirmar que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estejam a serviço do seu país. Se esse pai estrangeiro está a serviço do seu país, aí ele não vai ser nato. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente. Olha lá. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Muita gente bisonha e passa despercebido por essa palavrinha. Tem que ser uma repartição brasileira. Os originários de país de língua portuguesa são naturalizados, né, gente? E não natos. Questão 2, alguma pergunta? Sim, professora. No caso, na B, se viesse repartição brasileira, qual seria das duas? Qual é a embaixada? É a embaixada ou é consulado? Embaixado, consulado, né? Tanto faz? Na verdade, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que é na embaixada. Mas isso não é perguntado. Tá bom, professora. Então tá ótimo, obrigada. Tá bom? Olha lá. Próxima questão, questão número 3. O estrangeiro E, ele é brasileiro naturalizado. Olha aqui. Desde 2015. Ele foi citado em uma ação em que seu país de origem, P, solicitou ao Estado brasileiro a sua extradição. Olha aqui. O Estado P solicitou a extradição desse brasileiro naturalizado. O que eu tenho que lembrar? Nenhum brasileiro será extraditado. Essa é a regra. Salvo o naturalizado se ele cometeu um crime antes de 2015. Olha o que eu vou falar. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado se cometer um crime comum antes de se naturalizar. Ou, se ele cometeu esse crime a qualquer tempo, se for droga, o brasileiro nato não será extraditado. Agora, o naturalizado, se ele cometer um crime antes de se naturalizar, ele pode ser. Ou o naturalizado que cometeu tráfico de drogas, aí foi antes ou depois, não importa, extradição. Continua. Existe tratado de reciprocidade em matéria de extradição entre o Brasil e o país P. Argumenta o país P que o estrangeiro E, no ano de 2016, cometeu crime de estupro. Então, esse crime foi depois de ter se naturalizado e não antes. Então, ele não pode ser extraditado. Se o crime foi de tráfico de drogas, aí não importa se foi antes ou se foi depois. Olha lá. Bem como teria uma condenação já transitada em julgado por tráfico de drogas datado de 2013. Gente, é no momento, olha lá, considerando o tratamento constitucional conferido ao estrangeiro no país, assinale a alternativa correta. As duas hipóteses que fundamentam o pedido, o do estupro e do tráfico, permitem a extradição. Não permite a extradição o estupro. Sendo estupro um crime grave incluído no rol de crimes hediondos, este fato por si só já autoriza a extradição. Não. O estupro foi cometido antes da naturalidade, depois da
naturalização. Olha lá, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes cometido antes ou após a naturalização e observados os limites da lei, autoriza a extradição. Por fim, em se tratando de estrangeiro naturalizado, não será autorizada a extradição em razão de condenação anterior por tráfico de drogas. Eu vou te dar 1 minuto para que você possa pensar e marcar aí para mim. Marque aí no teu material. Qual a resposta? Letra C? O dispositivo constitucional diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado que cometeu um crime comum antes de se naturalizar, ou a qualquer tempo de tráfico. Aí diz a letra C o seguinte: o crime de tráfico cometido antes ou após a naturalização e observados os limites da lei, autoriza a extradição. A resposta é a letra C. Vamos gravar. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado que cometeu um crime antes, crime comum, ou a qualquer tempo, se o crime for de tráfico de drogas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou me permite passar para a questão número 4? Bora para 4, professora. Bora para 4, professora. Vamos lá. Em relação aos direitos de nacionalidade, olha a Consulplan aqui. Incorreto. A disciplina sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiro é de competência legislativa privativa da União. Ô, gente, deixa eu te falar. Essa é uma matéria de direito constitucional na parte de competências da União. Eu vou pegar dessa questão só as que nos interessa do artigo 12 e 13. Olha o que diz aqui a letra B e a letra C. Não impede a extradição a possibilidade de aplicação das penas de morte e de prisão perpétua, ainda que proibidas pela ordem constitucional brasileira. Letra C. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ele quer o que é incorreta. Essa aqui está certíssima. Ok? Vamos ver aqui, eu vou olhar já o gabarito da questão número 4, para que a gente possa fixar ele que é a errada. 4, a errada é a letra B. Olha lá. Não impede a extradição, então vamos guardar essa informação, ó. Impede a extradição a possibilidade de aplicação de penas o quê? De morte e de prisão perpétua. Aqui no Brasil, vamos guardar essa informação. Se ele for extraditado para cadeira elétrica, isso não pode. Impede a extradição a possibilidade de aplicação das penas de morte e de prisão perpétua. Aqui ele colocou que não impede, então está errado. Vamos guardar essa informação. Essas matérias, imigração, imigração, entrada, extradição, expulsão, quem é que pode falar sobre esse assunto? Só a União. Um Estado pode fazer uma lei sobre isso? Não. Não pode. E eu quero te chamar a atenção para a letra D. A Constituição, gente, ela vai dizer que quem tem a propriedade de uma empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagem, só quem pode ter a propriedade são brasileiros natos. Ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Ou uma pessoa jurídica que foi constituída sobre as leis brasileiras e que tem sede no país.
Vamos guardar essa informação. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede no país. Alguma pergunta? Me permita passar para a questão número 5. Bora para 5, professor. Bora lá. Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a alternativa a Consulplan gosta da errada. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Perfeito. O Brasil não vai extraditar ninguém por ter cometido um crime político ou um crime de opinião. Guardem essa informação. Letra B. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Essa alternativa, acredito eu, que está correta. Isso não vai impedir. Vamos ver a letra C. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou na forma da lei de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Beleza. Letra D. A Constituição considera nato todos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, bem como os nascidos no estrangeiro de pai e de mãe brasileira, desde que ambos, primeiro, não precisa de ambos estarem a serviço do Brasil, né, gente? Somente um deles. A resposta errada é a letra D. E aqui ele não colocou a exceção, né, do pai que está trabalhando aqui no Brasil. Alguma dúvida? Não, Não, professora. Até agora não, professora. Questão número 6. Iliel e Anel travaram um intenso debate a respeito da relevância da distinção para a República Federativa do Brasil do conceito de nacionalidade, em especial sob o prisma da fruição de direitos e garantias individuais. Para Iliel, os direitos e garantias individuais são privativos de brasileiros, natos ou naturalizados. Primeiro, está errado isso aqui. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros que aqui residem os direitos. A ANEEL, por sua vez, acrescentou que somente quem tem direitos políticos possui direitos individuais. Gente, meu filho tem 9 aninhos. Ele tem direito, mas ele não tem direitos políticos. À luz da Constituição, é correto afirmar que os dois estão falando merda. Resposta à letra B. Conseguem captar isso aqui? Entendido, professora. Sim, sim, professor. Me permita passar para a questão número 7? Sim. Questão 7 diz o seguinte: Edgar nasceu em território brasileiro em 1990, sendo filho de Jean e Helena, que são cidadãos franceses que estavam na República Federativa do Brasil, a serviço da sucursal de uma importante sociedade empresária com sede na França. Gente, ele estava a serviço de uma empresa privada. Só não será brasileiro se ele tiver a serviço do governo. O Edgar é brasileiro nato. Logo após o nascimento, Edgar foi levado pelos seus pais para a França e lá permaneceu durante 19 anos, até que decidiu voltar ao Brasil e aqui residir em caráter definitivo, trabalhando na mesma sociedade empresária que empregara seus pais no passado. Com o passar dos anos, acalentou o desejo de concorrer ao mandato eletivo. Ele pode concorrer a qualquer um, que ele é nato. Considerando os dados informados, é correto afirmar que... Resposta à letra A. Ele pode, pessoal, exercer qualquer cargo, desde que preencha os requisitos da lei, tá? Porque ele é nato. Conseguem captar? Conseguimos sim, professor. Quem não conseguiu? Ok. Tudo ok. Passar para 8? Pode. Questão número 8, Consulplan. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil,
não são privativos de brasileiro nato os cargos. Presidente e vice-presidente é. Carreira diplomática oficial das Forças Armadas é. Ministro de Relação Exterior não é. E ministro da Segurança Pública não é. O único ministro que é brasileiro nato é o ministro da Defesa. E presidente da Câmara e presidente do Senado é privativo de brasileiro nato. Resposta letra C. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até agora tudo certo, professora. Ministro do Supremo também, né, professora? Isso, mas aqui ele não colocou. Questão número 9. Gente, olha como é simples. Uma coisa que eu quero que enfiar na tua cabeça. Passar em concurso público é algo muito possível. Só que para isso você tem que ter disciplina, não é nem motivação, viu? Eu vou até mandar para vocês hoje no grupo uma frase que eu achei bem interessante de um professor, dizendo assim, que ninguém está 100% motivado para estudar. O que vai te fazer passar no concurso é disciplina. E a disciplina é assistir a aula, fazer a meta, resolver exercício e não ter preguiça de repetir informação. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais leitura de lei seca você fizer, mais preparado você vai estar. Olha como é simples. E eu vou só finalizando essa fala, gente. No dia que você estiver fazendo a sua prova, você vai lá fazer sua prova como se você estivesse resolvendo aqui comigo os exercícios. Com essa mesma calma, com essa mesma tranquilidade, pontuando bem devagarinho, grifando as principais informações. Olha a questão número 9. Imagina que ela está na tua prova. Olha como você vai resolver. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são brasileiros naturalizados. Você leu tão rápido que achou que era nato. Não, naturalizados. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, nada a ver. O estrangeiro, né, gente? Olha lá. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República, não é de qualquer nacionalidade. Por quê? 15 anos são para os outros. Um ano é para quem? Para estrangeiro oriundo de país de língua portuguesa. Letra D. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto, e olha a outra característica, idoneidade moral. Me permita passar para 10. Partiu, professora, partiu 10. Leonardo nasceu filho de Elis, que é uma brasileira nata, e o Daniel, que é italiano nato. O nascimento ocorreu em Roma. E ele foi registrado no órgão brasileiro competente. Então, ele é o quê, pessoal? Brasileiro nato. Além do registro nacional italiano. Ele vai ser nato da Itália, porque ele é filho de italiano, e nato do Brasil. Elis estava cursando doutorado em universidade italiana com bolsa de estudo do governo local. Nos termos das normas inseridas na Constituição Federal, o Leonardo deve ser considerado brasileiro nato. Isso aqui eu já sei. Ele é filho de mãe brasileira, que foi o quê? Registrado em órgão brasileiro competente. Ele é nato por estar a sua mãe em solo italiano. Em estudos universitários? Claro que não. Ele é nato por ter o seu registro ocorrido na repartição brasileira competente. Resposta letra C. Ok? Ok. Próxima questão, questão número 11.
Dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidos, olha aqui, não é correto afirmar, a Consulplan gosta do não, gente. Letra A. Brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Certíssimo. B. São naturalizados os que, na forma da lei, adquiriram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, residência, 1 ano, e a outra característica, idoneidade moral. Perfeito, a letra B. A gente vai fixando conforme a gente vai resolvendo exercício. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Errado, não é de qualquer nacionalidade. Porque os oriundos de países de língua portuguesa, eles não precisam de 15 anos, é só 1 ano. E letra D. São naturalizados, nascidos estrangeiros de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que sejam residentes. Na verdade, né? Aqui tem 2 erradas. São naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente. Aqui também está errado, ele é nato. Gente, as 2 respostas estão erradas. A menos errada seria a letra C. Mas está errada de qualquer forma. Vocês entenderam por que as 2 estão incorretas? Foi um erro. Não é de qualquer nacionalidade, porque os que são originários de país de língua portuguesa, né? E nesse caso aqui é naturalizado. Questão 12. Dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidos, não é correto afirmar. São natos os nascidos estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ah, isso aqui é a mesma, né? Essas 2 aqui estão erradas. É a mesma questão. 1 minuto para você responder a 13. Letra E, o brasão? Letra E, professora. Letra E. Vamos lá. De acordo com a Constituição, são símbolos da República Federativa do Brasil, exceto. Símbolos são bandeira, hino, arma, selo. Letra E. Um minuto, a mesma resposta, né? 15. 1 minuto, vai lá. Letra A, professora. O artigo 12, parágrafo 2º da Constituição estabelece que não poderá haver distinção entre nato e naturalizado, a não ser que tal distinção esteja prevista, ai que lindo, na própria Constituição. 16. Qual a resposta? Letra B. São privativos de nato os cargos de, não é deputado, é presidente da Câmara, né, gente? Da carreira diplomática. Vamos lembrar? Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Ministro do Supremo. Carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Senhores, estamos encerrando a aula de hoje.
Quero que você me marque no Instagram, meta 4 concluída com sucesso. Vamos lá. Respondam a questão número 17. Vai lá. Letra D, Letra professor. D, Letra D, professor. Pode o brasileiro nato ser extraditado? Analisando a assertiva, conclui-se que resposta é a letra D. Alguma pergunta? Deixa eu só falar com vocês sobre a meta 4. A meta 4 é a leitura do artigo 6º até o artigo 17. Amanhã não, no sábado, nós vamos pegar resolução de exercícios para finalizar esse tópico de direitos sociais, de direitos políticos e partidos políticos. Ou seja, se você ainda não leu o artigo 6º até o 17, por favor, corram atrás do prejuízo. Outro aviso que eu quero te dar. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma aula extra com a professora Karine. A professora Karine, ela vai trabalhar com vocês esse assunto bem aqui, ó. Poder executivo, tá vendo? Amanhã eu vou encaminhar os artigos da Constituição que você deve ler antes da aula. Quando for 8 horas, eu vou ver com o Edvan se ele entra umas 8h30 ou 9 horas, para dar um tempo de descanso. Vocês vão ter aula de redação. Pessoal, eu quero focar de novo. O que define quem passa ou quem não passa nesse concurso é quem faz uma boa redação. Amanhã você vai conhecer um pouco dos aspectos iniciais. E depois dessa primeira aula de redação, eu quero você treinando redação todos os dias. Para finalizar, quantos exercícios a gente fez agora, gente? Alguém pode me lembrar aí? 17. 60 mais 17, quanto é aí? 70 e... 37. Olha lá. Já fizemos sobre esse assunto 77 questões. E todo dia a gente vai atualizando. Alguém tem alguma pergunta? Professora, dá um sorrisinho. Eu tirar a foto. Peraí. Tem que ser natural, né, gente? Não é assim também, né? Faz de conta que tá espontânea, assim. Nem sabia que eu estava tendo uma foto dela que estava Por censurada. favor, todo mundo pegando o meu melhor ângulo. Por favor. Ok? Ó, gente, coloquem as metas em dia, tá? Alguém tem alguma pergunta? Podemos nos despedir? Até agora não, professora. Tudo certo. Confirmem, viu, gente, a sua participação na aula presencial, dia 4 de junho. Tá? Eu quero muito ver vocês, sentir sua força e passar a minha. 4 de junho eu vou estar em Santarém, tá bom? Professora, professora, tinha um menino pedindo para a senhora repetir os horários no chat. Horário de amanhã? Eu acho que sim. Amanhã, a tua vida amanhã começa às 19 horas, tá? Tua vida começa às 19 horas, não é 19h30, 19 horas, professora Karine. E a meta eu vou encaminhar amanhã. Até mais, pessoal. Me marca no Instagram, viu? Tá, professora? Boa noite, obrigada pela aula.